possa compreender a suprema grandeza do Teu poder que opera em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós repreendemos qualquer tipo de distração, qualquer tipo de seta maligna que possa tentar roubar a semente que vai ser plantada aqui nessa manhã. Direciona-nos em tudo e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Hoje nós temos um professor especial que vai estar ministrando aqui para a gente. Gabriel. Vem cá, Gabriel. Gabriel é uma pessoa que tem um coração sedento por mais de Deus, de conhecer, de ir fundo, de mergulhar na palavra de Deus. E hoje nós vamos ser muito abençoados com tudo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas por meio do Gabriel. Estenda a sua mão aqui, vamos abençoar o Gabriel. Senhor, nós declaramos, Senhor, a Tua bênção sobre Gabriel, Senhor, que o Senhor esteja vindo com a Tua unção, que ele fale, Senhor, pela Tua inspiração e que os nossos corações possam ser receptivos a cada palavra que o Senhor tem para nós por meio da vida dele. Muito obrigado, Senhor, por essa sede, essa fome que ele tem de Ti, que nós possamos, Senhor, desfrutar, compartilhar de tudo que o Senhor tem dado à vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, Lagoinha, graça e paz a todos. Como o pastor falou, né? Meu nome é Gabriel, sou esposa aqui da Paula e hoje a gente vai falar sobre verdadeiros mestres, né? Eu estava pensando aqui, normalmente quando a gente vai apresentar alguma aula, alguma coisa, a gente começa falando nosso currículo. Então, eu quero dizer qual é o meu currículo. Eu sou servo de vocês, estou aqui para servir a vocês, né? A gente, quando está aqui, a gente tem que ter muito temor a Deus, ter muito respeito à palavra. E hoje eu estou aqui para poder servir um pouco a todos vocês, que o Espírito Santo possa estar falando através de mim, que não seja eu, e que todos vocês possam receber e possam sair daqui edificados. Então, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre verdadeiros mestres. Semana passada a gente falou sobre verdadeira adoração. E no final ficou um dever de casa, né? Como a escola, né? Tem que ter dever de casa. Quem fez aí dever de casa? Levanta a mão. Ninguém? Gente, qual era o dever de casa? Era ler o livro de Tiago e responder, né? Se todo o ensino que é baseado na Bíblia, ele é bíblico, ele é verdadeiro. Né? Cadê o... Dona Tereza fez, não? O que a senhora acha? Todo o ensino que sai da Bíblia, ele é verdadeiro, ele é bíblico? Sim? Osani? Tudo aquilo que sai da Bíblia, que as pessoas falam que está na Bíblia, aquilo ali é verdadeiro. A gente pode confiar 100%? Não. Mais alguém? Não. Então, a gente vai vendo isso durante a nossa aula. Então, esse é o nosso roteiro. São os temas que a gente está trabalhando. Hoje, falando sobre verdadeiros mestres. Semana que vem, verdadeiros profetas. E, por fim, verdadeiros pastores. Esse tema aqui, eu acho que foi um tema muito acertado. Fruto de oração do pastor Tiago, responsável, junto com o consenso do pastor Esdras, porque a gente vive numa pós-modernidade, né? Onde a verdade ela é relativa, cada um tem a sua verdade, cada um faz as coisas do jeito que melhor lhe agrada, melhor lhe convém, e a gente, às vezes, para e vê assim, será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Só que eu também tenho uma coisa para falar para vocês, isso não é privilégio da nossa época, isso já vem de muito tempo. Então, às vezes, a gente fica falando, porque hoje, na verdade, são coisas, são dificuldades que a gente já vem passando desde sempre. A gente vê a história, a gente vê que ela, de certa maneira, ela é cíclica. O que muda, às vezes, são as maneiras que são apresentadas. Então, hoje a gente tem tecnologia, a gente vê muito isso dentro das redes sociais. Então, quero que vocês parem 20 segundos para olharem para essa imagem, para vocês refletirem um pouco e vocês possam extrair alguma coisa. Não tem certo, não tem errado, não vai ter prova não, tá, gente? Só olhe, para e pensa. Acabou. Vanessa, né? O que você viu, Vanessa? Alunos entediados. Você, meu irmão, o que você viu ali? Já chega já participando.
Nada. Cícero. Oi? Pessoas participativas e pessoas entediadas. Então, essa foto eu trouxe só para uma reflexão. E a gente pode pensar, ó, tem um professor ali que está, né? É um desafio dar aula de matemática e de salto ainda, né? Essa aí é duplamente, né? Aqui alunos entediados e ali alunos participativos. Dá para a gente saber pela foto quem é bom aluno, quem é bom professor, quem é o verdadeiro mestre? Não dá, né? Tem professor aqui? Tem. Não dá para saber, né? Nem sempre o aluno que está muito feliz quer dizer que ele está aprendendo, né? Às vezes ele tem aquele professor, né, gente boa, que dá aqueles pontos que ele precisa. E às vezes os nossos filhos ficam bravos com aquele professor que cobra, né? Passa dever de casa, esse professor é isso, professor é aquilo. E aí a gente tem, geralmente eles são os bons, né? Os que cobram. Mas quando a gente é aluno, a gente gosta daquele que passa a mão na nossa cabeça, né? Então fica essa reflexão. Então, o que é um mestre? O mestre é um indivíduo que ele tem uma capacidade, ele tem um saber, ele tem uma competência para ensinar, basicamente falando, né? Mas, biblicamente falando, o que é ser um mestre? Ser um mestre é você ter um dom. Então, a gente já estudou aqui já sobre dons ministeriais, dons do Espírito, e a gente vê que, segundo a graça de Deus, os dons eles são distribuídos a cada pessoa, e a gente vê que tem uma finalidade, que é a edificação do corpo. Então, alguns são chamados para servirem, outros são chamados para profeta, outros para apóstolos, e tem aqueles que são chamados para serem mestres. Então, deixei a referência ali, não coloquei o texto porque, quando a gente disponibilizar o material, vocês têm que ir lá, ler e conferir, certo? O papel de quem está à frente ensinando não é exaurir toda a matéria. Vocês vão sair daqui sabendo tudo. Nós somos facilitadores. Nós vamos mostrar o caminho e cada um tem que ter a sua autonomia para ir atrás de maior conhecimento. Então, Efésios 4:11 lista uma série de dons, né, que nós chamamos de dons ministeriais, que fala assim, ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o dom ele não é para você se ensoberbecer. Não é para você falar, vou falar um carioquês aqui, né, que eu sou do Rio, não é para você tirar onda, não é para você se achar. O dom ele é dado por Deus para que o corpo seja edificado. E o dom de mestre é um desses dons. Então, também existe ali uma associação entre o mestre e o pastor. Em 1 Timóteo, a gente vê ali os requisitos para aquele que almeja o episcopado, né, aquele que almeja ser pastor. E um dos requisitos é que essa pessoa ela seja apta a ensinar. Por isso que está ali dizendo que existe uma associação. E qual é a importância dos mestres para a igreja? A gente tem algumas importâncias. Claro que o rol que está ali, ele não é exaustivo, é só essa a importância do mestre para a igreja. São alguns exemplos. Então, a gente vê que o mestre ele tem a função de combater heresias dentro da igreja. A gente vê isso em Efésios 4:14, que diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o mestre ele tem essa função de estar combatendo a heresia dentro da igreja, para que nós não sejamos levados para um lado e para o outro. Qualquer doutrina que vem, qual que é a da moda? Eu vou para lá. Não, a que está dando mais like é essa, eu vou para lá. E a gente vai indo para um lado e para o outro por falta desse fundamento, desse firmamento, e o mestre ele acaba contribuindo para isso. Ele também ajuda a esclarecer, transmitir e interpretar as Escrituras, a preservar a tradição do ensino apostólico. O que Atos 2:42 fala?
sobre a igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e a oração. Então, quando nós falamos que somos uma igreja apostólica, é porque nós estamos fundamentados no ensino de Cristo, e esse ensino ele também foi passado para os apóstolos. Então, o mestre ele também tem essa função. Como falado também em Efésios 4:11, o mestre ele tem a função de estar edificando o corpo. E esse corpo é a igreja. Não a igreja com placa, a igreja de Cristo, e a gente também já viu isso em outras aulas, que a igreja do Senhor, ela não tem placa. É uma igreja invisível, né? Como na igreja primitiva não existia denominações. E Cristo não enxerga a gente como Lagoinha, enxerga a gente como filho dele. Não importa a placa que você esteja, né, ali dentro. Trazer discernimento para a igreja no que tange ao tempo que vivemos. Então, o mestre ele vai contextualizar a palavra, veja, não é atualizar a palavra, não é moldar a palavra. Ele vai aplicar o ensino da palavra ao contexto que a igreja está vivendo. É bom deixar isso claro, né? Porque tem gente que acha que tem que dar um F5 na Bíblia, que tá meio ultrapassada, né? Mas não é bem assim. Outra função que o mestre tem, de promover a junção entre a Escritura e o poder de Deus. Quando a gente estuda, a gente tem que lutar muito contra, a gente ficar muito naquela questão ali de eu estou estudando, eu sei muito, mas quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem que entender que ela é poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, o mestre ele tem que conciliar tanto esse estudo formal com o poder de Deus. Eu me lembro muito quando a gente estudou há um ano aqui sobre Atos. Atos 2. O que aconteceu aqui? Alguém lembra? Quando o pastor Tiago ministrou sobre Atos 2? A gente teve aqui diversas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. A igreja falando em línguas. Então, não ficou só na teoria. Foi uma aplicação prática que a gente viu o poder de Deus. Vocês estavam aqui, não estavam? Não? Vocês, não é possível, vocês nunca faltam, gente. Não estava na igreja ainda, né? Então, eu coloquei a foto ali da Lagoinha para representar a igreja, mas como eu falei, não é uma placa. Como nós estamos em Lagoinha, eu coloquei essa foto. Quais são os cuidados necessários aos mestres? Né? Para quem fez o dever de casa, já vou falar para o pastor aqui, ninguém levantou a mão que fez o dever de casa. Não vai ter visto no caderno. O que diz lá em Tiago 3:1? Ele faz uma advertência àqueles que querem ser mestres. Fala, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Isso é uma palavra de advertência, porque aquele que é mestre, ele tem a responsabilidade do ensino. Para quem é professor, como a Cris ali falou, o professor ele acaba gerando uma relação de intimidade com o aluno, que o aluno ele ouve muito mais, o professor às vezes ele não contesta. Então, qual que é a responsabilidade do mestre? Quando a gente fala principalmente em relação à palavra de Deus, é você ensinar de maneira correta. Você não fazer aquele teu aluno, aquele pequeno de Cristo tropeçar. Porque se você fizer, o juízo vai ser maior. Por isso que ele até fala aqui, não vos tornei muitos de vós mestres. Pô, ele não quer que seja mestre? Não, ele está advertindo. Se você for, você tem que ter a noção da responsabilidade que é. Assim como o pastor também. Às vezes a gente fica assim, o pastor está lá na frente. Gente, eu não sou pastor, mas eu sei que 1% da vida é pastoral aqui no púlpito. Os outros 99% é resolvendo problema, ouvindo, aconselhando, madrugada dentro. Então, existe uma grande responsabilidade e, né, não sei se o pastor vai concordar, né, não tem muito glamour, né, quanto as pessoas pensam. Né, é servir mesmo, gente, não é aparecer. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, outros cuidados também que o mestre tem que ter. Ele tem que ter cuidado com a sedução do aplauso. Nossa, todo mundo me aplaudiu, como eu sou bom. Não, você não é bom. Bom é aquele que te deu o dom. E ele deu sem você merecer, sem você ter feito nada para isso. A gente tem a nossa responsabilidade de desenvolver, mas o dom não é nosso. A capacidade vem dele. A sedução do reconhecimento. Às vezes as pessoas chegam, nossa, que aula boa, como você é bom. E você começa a se envaidecer, você começa a se encher de si. E quando a gente se enche de si, a gente se esvazia de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Para a gente se encher de Deus, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos. Sedução de números. Estou aqui, estou dando uma aula para 1000 pessoas. Olha quanta gente. Gente, o mestre, aquele que gosta de ensinar, ele vai estar aqui com 200 pessoas.
ele vai estar lá na classe de batismo com 10 pessoas, ele vai estar em qualquer lugar, ele vai estar ensinando, não importa os números, o que importa é que o nome de Deus seja glorificado. Outra luta, a busca pela originalidade. O mestre, às vezes, ele tem que falar alguma coisa nova, porque se eu não falar, como é que eu vou prender a atenção daqueles que estão me ouvindo? Então, tem que falar alguma coisa original. Gente, o Evangelho está escrito há mais de 2000 anos, o Antigo Testamento mais ainda, e a revelação está aqui. Não vá atrás de alguém que fala assim, eu tenho uma revelação particular, porque Deus só falou isso para mim. Cuidado com isso. E essa sedução, o mestre, ele também tem que combater, assim como o modismo, né? O que está na moda? O que o pessoal está querendo ouvir? É isso que eu vou falar, porque eu vou trazer os números, eu vou ser reconhecido. Afastamento do contato pessoal. O mestre ele tem que manter um contato pessoal com o aprendiz, com a ovelha. Ele não pode deixar com que o conhecimento dele o afaste daqueles com que ele está ensinando. Arrogância, inveja, críticas em excesso, né? Isso aqui é uma coisa, gente, que eu posso até falar por mim, né? Eu era uma pessoa muito crítica. Tudo que eu olhava, está errado, está errado, está errado. E isso a gente tem que combater, né? Não tem problema de falar isso, porque todo mundo pecador aqui, né, gente? Tem alguém que não é? Tá. Então, crítica em excesso, porque você vai entendendo, não que eu acho que eu saiba alguma coisa, mas você sabe um pouco, aí tu vê uma coisa e aquilo ali, e começa a criticar. E daqui a pouco, quando você vê, você só está criticando, você não está mais fazendo nada. Você está ocupando o seu tempo para criticar. Perder o foco nas Escrituras e perder a falta de dependência de Deus. É você começar a achar que está muito bom e começar a depender de si mesmo. Começar a achar que a Bíblia não é o suficiente. Gente, já sei tanto Bíblia, agora eu vou procurar alguma outra fonte, né? Porque não é possível que tenha tudo aqui só nessas páginas. E aí você começa a perder o foco nas Escrituras. E ela é o nosso fundamento. Ela é a palavra de Deus. Ela é suficiente para a gente. O dia a dia do mestre. Como que é o dia a dia do mestre? É desse jeito que está aí, de maneira resumida. É uma dedicação, é um empenho, é uma pessoa que gosta de estudar. Ela está ali, tem hora que está de madrugada ali. Caramba, será que foi isso mesmo? Deixa eu acordar aqui. Vai lá, estuda. Ela realmente se empenha para poder aprender. Ela tem o hábito de leitura, né? Quem tem o dom de ensino, quem tem o dom de mestre aqui, gente, a gente tem que ler. Tem que ler. E não é ler receita de bolo, não. É pegar livro, ler aí pelo menos uns 12 por ano, gente. No mínimo. Para a gente poder ter essa base, né? Para a gente parar de sair da área do achismo e você ter uma boa fundamentação naquilo que você está falando. E aplicação prática. A palavra de Deus ela é para ser praticada. A gente já ouviu muito e a prática é essa. Você chega, você aprende alguma coisa, você aprende sobre paciência, você aprende sobre ter fé e logo Deus vai te dar uma prova prática para você colocar aquilo ali em prática. Da mesma maneira, não adianta você se encher de conhecimento de Deus e você não praticar. Você não, né? O pastor até deu uma palavra ontem, né? A gente tem que pedir, por exemplo, você acredita que Deus faz milagre? Eu acredito. Você já pediu um milagre para você? Às vezes a gente tem fé para pedir para os outros, né? Mas a gente pensa assim, será que esse negócio funciona mesmo? Está escrito, eu acredito. Mas será que funciona? Olha, eu acredito, mas será que funciona? Então, o mesmo Deus que do Antigo Testamento, do Novo, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus para sempre. Então, a gente tem sempre que trazer as aplicações práticas do ensino. A partir do ensino, né? Quem tem esse dom, ele tem que desenvolver essa parte didática também, porque não é só você ter o conhecimento, você tem que saber como passar esse conhecimento. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo e você não saber passar. Então, o mestre ele também tem que se dedicar a essa parte. Como falar, a maneira de apresentar, até teorias mesmo, né, pedagógicas que tem lá, behaviorismo, construtivismo, Piaget. Eu lembro que tem esse negócio desse aí. Alguns a gente deixa de lado, né? Mas algumas coisas dá para a gente aproveitar. E ele tem que ter o coração em chamas. O que é coração em chamas? É ele ter aquela vontade, aquela fome de aprender. Quem tem um dom de mestre não consegue, eu acho que não deve conseguir passar um dia sem aprender alguma coisa nova.
Ele já vê alguma coisa, não, deixa eu estudar isso aqui. Ele já ouve alguma coisa, deixa eu ver onde é que está escrito isso aqui. O coração dele tem que estar em chamas. Para quê? Para aprender e guardar para ele? Não. Eu preciso aprender, porque eu preciso passar. Eu preciso que esse conhecimento de Jesus chegue às outras pessoas. E para isso eu tenho que saber como que funciona aqui. Então, esse coração em chamas. E eu vou acrescentar, né? Onde estava conversando com um amigo, ele acrescentou uma característica do mestre, que é o inconformismo. O mestre, ele não se conforma. Não se conforma com quem vê coisas erradas, ensinos errados. Ele se incomoda. Quando ele vê, ele se incomoda, ele já quer ir ali resolver, já quer ali mudar essa situação. Mas, de qualquer forma, todos nós não devemos nos conformar, né, com esse mundo. E agora nós vamos falar sobre a nossa referência, né? É a nossa referência para tudo na nossa vida, que é Jesus. Ele foi o maior mestre de todos os tempos. Tem até um livro, né, do Augusto Cury, com esse título, se não me engano. E ele era a referência. Ele é referência de mestre, de profeta, de rei, de sacerdote. Ele é referência de tudo. Então, quando você quiser alguém para você se espelhar, não pode ser outra pessoa, em primeiro lugar, senão Jesus. E ele era o mestre, ele ensinava o conteúdo, era ele mesmo. João 14,6 fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele ensina sobre a verdade, ele ensina sobre ele mesmo. O conteúdo do ensino é o próprio Cristo. Então, eu fico imaginando o privilégio dos apóstolos de estarem aprendendo ali, aos pés de Jesus, do Salvador, aprendendo sobre ele mesmo, né? Sobre tudo que as Escrituras sempre falaram a respeito dele. E ele, desde pequeno, ele se destacava. A gente lembra, né, que eles foram para a festa da Páscoa, quando eles estavam voltando, né, depois de 3 dias, perceberam que Jesus não estava lá, né? Aí, quando Maria voltou, né, está lá em Lucas 2, 46, 47, onde é que ele estava? Ele estava lá no templo. Ele estava ouvindo os mestres e perguntando. E todos que ouviam ficavam maravilhados com a resposta deles. Eu fico imaginando, né, um garoto de 12 anos, eu ficava imaginando, que agora eu já sei, porque eu dou aula no Link, tem uns garotos ali de 12 anos que fazem umas perguntas assim, você vê que pô, esse garoto, esse pai, essa mãe realmente está investindo nessa criança. Está fazendo com que o filho esteja à semelhança de Cristo, que com 12 anos já tinha um grande conhecimento, né? Então, eu fico imaginando Jesus ali já com 12 anos, né, questionando os mestres, respondendo também, e ele também é um exemplo disso. Terceira característica, né, todos reconheciam como mestre. Gente, os dons ministeriais, vamos falar dos dons ministeriais. Apóstolo, pastor, evangelista, é a comunidade que reconhece. Não é gente que chega e bate no peito e fala assim, eu sou pastor, porque Deus me chamou para ser pastor. E Deus me... Pô, irmão, vai lhe lavar um banheiro, vai lhe servir. Não, eu quero microfone. Então, as pessoas reconhecem. Você vai lá, você serve. E as pessoas vão reconhecendo que você tem um cuidado com elas. Às vezes até começa a te chamar de pastor e não sabe nem que você não é pastor. Começa a te chamar de mestre, te chama de evangelista. Não porque você diz que é, mas porque as pessoas reconhecem que você é. E é assim também é com o mestre. É aquela pessoa que sempre está ali, ó, apta, ela senta para explicar, seja para uma pessoa, vai explicar em detalhes, para que aquela pessoa não saia dali com dúvidas. Então, o reconhecimento vem da comunidade, para aquele que tem o dom. Jesus também ele se reconhecia como mestre, né? João 13, tá lá, Jesus fala, vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Então, essa é mais uma característica de Jesus. Para nós, né, réis mortais, seres humanos, eu vejo que isso é até uma dificuldade para aquele que tem o dom de mestre. Normalmente, ele não gosta de falar que é mestre. Normalmente, ele não chega e fala assim, eu sou mestre. Aquele que é pastor até fala, não, eu sou pastor, eu sou evangelista. O mestre, eu percebo que ele geralmente ele tem, não é um medo, mas é até uma humildade e um receio dessa responsabilidade de falar assim, imagina você falar, não, eu sou mestre.
Vocês já repararam isso? Normalmente a pessoa tem até uma dificuldade. Estava até vendo o vídeo do Luciano Subirá, ele fala disso também, que ele tinha essa dificuldade de chegar e falar igual Jesus falou, não, vocês me chamam de mestre, realmente eu sou. E aquele que tem o dom, ele fica meio, geralmente ele fica meio ressabiado assim, de falar, eu sou mestre, porque às vezes até soa, pode parecer também um soar de arrogância, né? Que é uma coisa que o mestre ele tem que estar lutando contra. Os discípulos de Jesus também o consideravam mestre, né? Chamavam ele de rabi, mestre. E a partir do momento que eles entenderam também que ele realmente era o Salvador, chamavam ele também de Senhor. Os discípulos ali sabiam que ele também, além de mestre, ele também era Senhor. Os inquiridores também chamavam ele de mestre. A gente vê lá em João 3, quando Jesus vai ter com Nicodemos, ele fala, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E aqui a gente já tira até uma lição. João 3,16, que é o versículo mais conhecido, ele foi falado para uma pessoa, foi falado para Nicodemos. Então você vê que Jesus ele não desconsiderou uma pessoa na hora de ensinar. Da mesma maneira que quando a gente aprendeu que a gente deve adorar em espírito e verdade, para quem que Jesus ensinou? Para a mulher samaritana, e só estava ela. Jesus não estava preocupado com quem estava olhando para ele, quem estava observando, para ele levar os louros. Não, ele estava preocupado com a pessoa. Da mesma maneira que ele se preocupa com você. Da mesma maneira que você pode aprender aqui, você pode aprender no seu quarto. E o Espírito Santo ele vai te trazer essa revelação. Porque Jesus trata cada um de nós de maneira especial. Ele enxerga você na sua pessoalidade, no seu íntimo, e ele vai te dar as palavras que você precisa. Naquele momento, Nicodemos precisava saber que para ele entrar no reino, ele precisava nascer de novo. Ele precisava entender que Deus amou tanto o mundo que ele entregou um único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, mesmo Nicodemos, quando foi ali, talvez no sentido de realmente ver, deixa eu ver quem que é esse, ele reconheceu Jesus como mestre. E os inimigos também, como está em Mateus 22, né, quando os fariseus eles sempre viam testar, né, Jesus. Ah, você é mestre, e aí? A gente tem que pagar imposto? E aí, você é mestre, e aí, a gente pode fazer isso? Sempre querendo testar Jesus, mas também tendo aquele reconhecimento de que ele era um mestre. E as multidões também reconheciam o povo, como está em Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, não como os fariseus ensinavam, por exemplo, que normalmente era com acusações, né? Agora vamos ver sobre a pedagogia de Jesus. João 7,46 fala, responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. E de que maneira que Jesus ensinava? Da maneira que fosse preciso para as pessoas entenderem. Qual era o tipo de discurso que ele tinha? Ele fazia pergunta, ele contava história, ele conversava, falava sobre parábolas, que a gente também já estudou aqui. Ou seja, ele falava da maneira que fosse a maneira ideal para que as pessoas entendessem. Claro, a gente sabe também que as parábolas ela tinham também outro objetivo, até mesmo de algumas pessoas não entenderem aquilo que ele estava explicando. Mas os discípulos chegavam e perguntavam, mestre, o que o senhor quis dizer com isso? Ele ia lá e explicava as parábolas. E onde ele ensinava, como eu falei, era só no púlpito? Era só lá quando tinha milhares de pessoas? Não, em qualquer lugar Jesus ensinava. Se fosse no templo, ele ensinaria. Se fosse na sinagoga, ele ensinaria. Se fosse em cima de um barco, ele ia ensinar. Se fosse do lado de um poço, ele estaria ensinando. Se fosse num lugar reservado, ele também estaria ensinando. Não importa o local, a gente tem que falar da palavra de Deus. Não importa. Cada praça é um púlpito. Cada sala no seu trabalho, cada lugar que você botar os pés, ali é um púlpito para você pregar a palavra de Deus. Ali é uma sala, por assim dizer, para você ensinar sobre a palavra de Deus. Então, não importa onde você esteja, você tem que pregar a palavra de Deus. Eu até ensinei, falei com as crianças na sexta-feira no seminário, né, que Charles Spurgeon ele tem uma frase muito forte, que fala que todo cristão, ele é um missionário, ele é um pastor. Ah, mas Gabriel, eu não fui chamado para ser enviado para a África.
mas você foi chamado para estar dentro da sua casa, então seja um missionário ali. Você está lá no seu trabalho, seja um missionário ali. Porque é impossível que a gente seja alcançado por esse evangelho e a gente não tenha fogo no coração para compartilhar, para que esse evangelho alcance as outras pessoas. A gente tem que ter esse fogo dentro da gente queimando. Não importa se você tem esse dom para ser um evangelista. Eu mesmo não tenho, sou difícil às vezes de conversar aqui pessoalmente, mas eu aprendi, eu me esforcei que se eu tiver oportunidade, a gente tem que falar em qualquer lugar, em qualquer hora. Certo? Todos os lugares, todos os tipos de pessoa. Jesus pregou para rico, para pobre, para homem, para mulher, para criança. Ele não fez acepção de pessoas. Não façamos também. Ele pregou para prostituta, ele pregou para cobrador de impostos, ele pregou para quem estava ali disposto a ouvir. E nós também temos que ser assim, temos que ensinar para todas as pessoas. Não cabe a gente decidir quem é merecedor ou não da salvação, até porque ninguém é merecedor, por isso que o nome é graça. Então, pregue a todas as pessoas. E a aplicação era conforme a necessidade, né? O pessoal estava num momento ali, ele chegava de acordo com aquele momento da vida da pessoa, ele ali e ensinava. Os objetivos dos ensinamentos de Jesus. Estabelecer princípios, como no Sermão do Monte. Ele estabeleceu diversos princípios ali. Falou quem eram os bem-aventurados. Aqueles que queriam ser discípulos dele deveriam ser o quê? Sal, deveriam ser luz. Aqueles que tinham sede de justiça, ele foi estabelecendo diversos princípios. Ele ensinou que ele não veio para abolir a lei, ele ensinou que ele veio para cumprir. Então, ali no Sermão do Monte, ele estabeleceu diversos princípios. Ele gerou convicções também. Deixa eu acompanhar aqui. Eu gosto de acompanhar aqui para não perder nada, mas eu me perdi. Diversas convicções. Ele ensinava que aquele que aprendesse sobre a palavra dele e se permanecesse, realmente seria um discípulo dele. E aí ele vem e fala o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Como também ele tinha o objetivo de converter as pessoas a Deus, quando ele ensina que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas que ele já havia falado antes, essas coisas seriam acrescentadas. Então, o ensino dele também tinha esse objetivo da conversão das pessoas, gerar responsabilidade também. O cristão ele tem que ter responsabilidade. Jesus fala em Lucas 14, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Então, o cristão ele tem que ser responsável também. Não é, eu vou porque Deus está comigo. Aí Deus está lá falando, não estou não era isso que eu queria, não. Seja responsável, ore a Deus, procure saber o que Ele realmente quer para a sua vida. Resolver problemas reais, como eu falei, né, sobre a mulher samaritana. Ele foi ali e resolveu um problema dela. Ela tinha diversos problemas de relacionamento. Jesus usou aquele contexto ali de água para mostrar para ela, olha, eu sou a fonte de água viva. Se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede. E ele resolveu um problema, que ela saiu correndo, deixou o cântaro para trás e foi falar de Jesus para todo mundo. E preparar para o serviço cristão. Hoje a gente vê esse reflexo. Essas cadeiras que estão vazias aqui, elas não estão vazias à toa. São pessoas que descerão as águas hoje, serão batizadas e de maneira pública confessarão Jesus. E Jesus ele também traz essa responsabilidade para a gente. Lá em Mateus 28, quando ele fala sobre o ID. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, ali está sendo cumprido o ID. O nosso serviço cristão está sendo representado. Vamos ver um vídeo. A árvore que não der bom fruto será lançada ao fogo. Como é estreito e apertado o caminho que leva à vida, nunca os conheci, afastem-se de mim. Você se dá conta de como o sermão está sobrecarregado com esses pronunciamentos agorentos? E eu não citei nem metade deles. É um manifesto, Mateus. Eu não vim para ser sentimental e tranquilizador. Eu estou aqui para começar uma revolução. Bom, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Isso não é bem... Eu disse revolução, não revolta. Eu estou falando sobre uma mudança radical. Você achou mesmo que eu viria aqui e diria...
Oi, pessoal, continuem fazendo o que vocês têm feito nos últimos 1000 anos. Afinal, tem ido tão bem, não? Além disso, tem o início e o fim. O que tem o início? A minha preocupação com o início é mais logística. Agora mesmo, sua fala de abertura é: vocês são o sal da terra. O que me preocupa, especialmente se estiver ventando, ou se a multidão for maior do que esperamos, é que as pessoas no fundo ouçam: salguem a terra. E isso imediatamente chamará atenção para conotações negativas. As guerras púnicas? Sim. Quando Roma destruiu Cartago, eles semearam a cidade com sal para torná-la estéril, e para amaldiçoar qualquer um que reconstruísse sobre ela. Eu também me preocupo com a fala de abertura, mas por razões diferentes. Eu acho que o sermão precisa de algum tipo de introdução, um convite para o que, como você corretamente apontou, seria um conjunto de ensinamentos complexo e às vezes desafiador. E o que significa vocês são sal da terra? Eu não sou bom em metáforas. O sal preserva a carne da corrupção, retarda sua deterioração. Eu quero que os meus seguidores sejam pessoas que reprimam o mal do mundo. O sal também realça o sabor das coisas. Eu quero que os meus seguidores renovem o mundo e façam parte de sua redenção. O sal também pode ser misturado com mel e esfregado na pele para doenças. Eu quero que o meu povo participe da cura do mundo, não da sua destruição. Então, por que não dizer isso? Vamos, Mateus. Me permita um pouco de poesia. Nem todos são como você. Alguns gostam de um pouco de sabor. Leia as canções de Davi ou Salomão. Eu não estou indo tão longe com as metáforas quanto Salomão. Essa é a minha próxima leitura. Então, boa sorte. Ele provavelmente é... Sim. Eu disse a você. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão para outros. Eu não quero seguidores passivos. Os que estão verdadeiramente comprometidos irão examinar isso profundamente, procurando pela verdade. Mas eu concordo com você. Não devemos começar com o sal. Você tem razão nisso. Bom trabalho. Então, a série de The Chosen, né, fica a recomendação. Existem algumas coisas aí que eles já estão romantizando, mas, no geral, ela é bíblica. Então, a gente vê que Jesus ali, né, Mateus, ele é representado como uma pessoa portadora do transtorno do espectro autista. Então, ele tem dificuldade com a linguagem figurada. E Jesus explica ali, no final, o que é interessante. Ele não quer seguidores passivos. Ele quer que a gente vá realmente, mergulhe na palavra e conheça e entenda dele. E é assim que a gente tem que fazer. Vamos prosseguir, falar um pouco de Paulo. Paulo também ele tinha um chamado para mestre. Ele foi escolhido e ele entendia também que ser mestre era um dom de Deus. E qual que era o alicerce do ensinamento dele? Era a mensagem da cruz. Assim está em Gálatas 2:9. Não é Gálatas 2. Tá. Reconhecendo minha graça, primeiro, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Então, o ensino dele estava alicerçado em Cristo. Não era nada de novidade. Ele levava também discernimento à igreja e ele ensinava o equilíbrio perfeito, como eu falei, entre o poder das Escrituras e a palavra. Ele fala que ele não ia ali com palavras persuasivas, né, e sim só de sabedoria, mas que consistiam na demonstração do poder do Espírito. Então, a palavra de Deus, ela não é só uma palavra filosófica, legal, poxa, bacana, para a gente postar no Instagram. É uma palavra para a gente viver. É o poder de Deus que a gente realmente tem que viver. E Paulo, ele ensinava isso. E mais o que ele fazia? Ele denunciava heresias também. A gente já até viu, acho que foi na aula passada, né? Ele falando, para os Gálatas, admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho.
E aqui eu faço um parênteses. Se existe um falso evangelho, se existe um falso pastor, um falso mestre, é porque existem falsos cristãos, que os estão produzindo para a sua conveniência. Isso é uma reflexão dura, mas que a gente tem que fazer. Se existe um produto no mercado, é porque existe alguém que está consumindo. E às vezes está consumindo bastante. Então, Paulo também tinha essa característica de combater, né, heresias. Como eu falei também, o ensino de Jesus era o conteúdo da mensagem. E ele era um mestre humilde, ele não procurava aplausos. Paulo estava falando ali, eu sou o pior dos pecadores, eu estou devendo a vocês. Estava sempre ali se colocando na posição que realmente um cristão tem que se ocupar. Apesar dele ter escrito talvez mais do que 50% do Novo Testamento, a gente não vê a arrogância de Paulo nesses ensinos. Então, também fica como uma referência, Paulo, como um mestre. E ele não buscava modismo, originalidade, e mantinha sempre o contato com as ovelhas. Então, a gente vê, está retornando lá no princípio, né, sobre aquilo que o mestre tem que sempre estar brigando contra, de não se afastar da ovelha, de não buscar um ensino original, modismo. A gente vê isso refletido em Paulo. E agora nós vamos para a parte dos falsos mestres, né, caminhando para o final. E aí, sobre o que eu falei agora, sobre por que existem falsos mestres, o que está escrito: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Ou seja, quem produz falsos mestres são esses que não aguentam mais ouvir a sã doutrina, a verdade. E Deus, meus irmãos, Ele não está preocupado, em primeiro lugar, com o nosso conforto. Ele está preocupado com a nossa salvação. Se você tiver que ficar numa situação desconfortável, Ele vai te deixar. Assim foi com Paulo. Quantas vezes ele pediu para que Deus tirasse o espinho da carne dele? E ali ele percebeu que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, o objetivo, o plano de Deus, desde a eternidade, é a nossa salvação. E é com isso que Ele se preocupa, e é com isso que a gente tem que se preocupar também. Mas essa palavra é muito dura. Meu irmão, reflete. Reflete. Quando tiverem só massageando seu ego, desconfie. Desconfie. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então, essa palavra entre vós, ela diz muito. Entre vós é aqui dentro, não aqui na Lagoinha, em nome de Jesus, mas na igreja. Eles vão surgir dentro da igreja. Não vai vir lá de fora um satanista com a Bíblia de Satanás. Não, ele vai vir com a Bíblia debaixo do braço, dando paz do Senhor. E só ali, devagarzinho, instaurando os falsos ensinos, heresias, devagarzinho negando o poder de Deus, tirando Deus do centro e colocando um homem. Não sei se vocês já perceberam isso. Não, mas é que você que é especial, é você. E cadê Jesus? Então, devagarzinho, eles vão colocando esses ensinos. Olha quem apareceu. Me perguntaram hoje se o mestre dos magos é um falso mestre. Eu acho que é. Eu acho que ele fica enganando o pessoal lá para eles nunca mais voltarem, né? E aí existem alguns falsos mestres, que eu vou nominar aqui, características, que o primeiro é o herege, né, aquele que instaura um falso ensino contrário à Bíblia. Existe o charlatão. O charlatão é aquele que pega o ensino da Bíblia e faz dinheiro. O abusador, aquele que se utiliza da sua posição para se favorecer perante aqueles que são ensinados. E esse favorecimento ele pode ser monetário, pode ser sexual, pode ser diversos tipos de abusos. O divisor, que é aquele que instaura a mentira dentro da igreja para causar uma divisão dentro da igreja. O bajulador, o bajulador é aquele, a sã doutrina ela faz o quê? Ela dá coceira, né, nos ouvidos, que a gente viu. O bajulador é o coçador de ouvido. É aquele que vai ver o que você não está gostando de ouvir, ele vai falar o que você quer ouvir. Ele vai lá coçar seu ouvido. Está coçando aqui com a sã doutrina? Escuta aqui que eu tenho para falar para você. Olha essa novidade aqui que eu tenho para você. É disso que você está precisando? Ele vai lá e fala.
Porque o verdadeiro mestre, ele fala o que Deus fala. O falso mestre, ele fala o que a gente quer escutar. E nem sempre que a gente quer escutar é uma exortação, é uma demonstração. A gente quer dizer, oh, você é lindo, você é o centro de Deus. Tudo é por você, tudo é para você. E não é isso que a Bíblia fala. Tudo é por Ele, para Ele. Todas as coisas são para Ele. E por último, o especulador. O especulador é aquele que traz a novidade do mercado. Ele vem com várias coisas novas para poder, né, agradar o público, porque você tem que estar renovando seu material, né? Aí o pastor Tiago mandou até um vídeo para a gente semana do Hermenêutica Thundercat. É a visão além do alcance. Meu irmão, Deus me deu uma visão hoje que Ele não deu para ninguém, não deu para os apóstolos, para os profetas, deu só para mim. E ó, eu estou enxergando lá além do alcance, está tão além do alcance que nem na Bíblia está. E aí ele começa a especular, e geralmente vem com uma voz mansa, vem com aquele, né? Eu ia falar um fundo musical, mas vocês iam associar alguém que nem era essa pessoa que eu estava pensando. Não é isso. Mas vem com todos aqueles artifícios para te fazer ficar bem. Olha que coisa linda que eu estou ouvindo. O especulador, ele faz isso. E aí o que a gente tem que tomar cuidado com os falsos mestres? Qual é a procedência da mensagem dele? Qual é a fonte? A fonte do verdadeiro mestre é a palavra de Deus, sem ser deturpada. O falso mestre, geralmente, ele vai procurar uma outra fonte. A Bíblia não vai ser o suficiente. Ou ele vai pegar alguma coisa que está na Bíblia e vai distorcer. Então, a gente tem que verificar qual é essa fonte. Quando o mestre ele começa, não que a gente não tenha que ler outras coisas, mas quando o ensino dele é baseado praticamente em algo que não está na Bíblia, a gente tem que desconfiar. A mensagem é diferente também. Ela é tão diferente que, às vezes, ela nega o próprio Senhor da igreja, que é Cristo. Então, qual que é o teor dessa mensagem? E a situação? A mensagem, como que é para ela nos deixar? Então, aqui, o que eu coloquei? Que a mensagem, ela promete liberdade. Mas o falso mestre, ele é um escravo. Ele é um escravo e está te escravizando, se você der ouvido para ele. Então, como que essa mensagem, ela te deixa? Ela te escraviza, você fica dependente somente dele, ou ele te dá uma autonomia para você buscar a Cristo e reconhecer que é Cristo que é o verdadeiro mestre? O caráter é diferente da mensagem, né? O verdadeiro crente busca bondade, conhecimento e domínio próprio, né? O falso, ele despreza a autoridade. Ele despreza tudo isso. O caráter da mensagem é um caráter diferente. O apelo também é diferente. O falso mestre ele faz um apelo bem diferente, com palavras vaidosas, de arrogância e provocando desejos libertinos da carne. Seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. O falso mestre ele vai te induzir a pecar. Ele não vai falar para você largar o seu pecado. Ele vai falar assim, Deus te ama do jeito que você é, meu. Você pode fazer, porque a graça está aí para isso. E Cristo ele não morreu por nós para a gente ficar do jeito que a gente é. Ele veio para nos transformar. Ele nos recebe como a gente estava, perdido no império das trevas. Mas se não houver transformação, que evangelho é esse? E é isso que o falso mestre ele vende. Um falso evangelho que você pode ficar do jeito que você quiser, fazer o que você quiser, da maneira que você quiser. Afinal de contas, Deus é amor. E não é bem assim, porque Deus é amor, mas o amor, ele não é Deus. Deus, ele também é justo. E um fruto diferente. Um crente verdadeiro, ele produz frutos, certo? E o impostor, ele é como uma fonte sem água. Você vai lá na fonte beber, não tem. Na verdade, o falso ensino, ele não te produz essa vida. Né? Em paralelo ao que Jesus falou para a mulher samaritana, eu sou a fonte de água viva. O falso mestre ele é uma fonte, mas que não tem água. Que quando você for beber, você vai morrer de sede. Então, esse é o fruto diferente. E o diferente fim das coisas. Como eu falei, a mensagem do Evangelho, o Evangelho ele é poder de Deus para quê? Para a nossa salvação. O falso Evangelho, ele produz salvação? Não. E se ele não produz salvação, ele produz condenação. Só tem dois caminhos, não tem meio termo. Então, o fim das coisas
esse é o ponto aqui que é mais perturbador em relação ao falso mestre. É o fim das coisas. O que aquele ensino dele vai produzir. E nós não temos que ser aqueles que vão chegar diante de Cristo e ele vai falar: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E aí você vai falar: mas Jesus, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu jejuei, eu fui na vigília. Não, eu nunca nem te conheci, sei nem quem você é, te conheço como nada, né? Vai falar lá no Rio de Janeiro. E esse é o fim do falso ensino. É o falso mestre, o falso cristão chegar diante de Cristo e ele falar: eu nunca vos conheci. Isso é pesado, mas é necessário que a gente pense nisso. Eu ia fazer o suspense agora, dei mole. Eu ia falar que eu ia expor um falso mestre, né? Que eu sei que todo mundo quer. Quem é o falso mestre? Fala quem é. Vou botar a foto de um. Então, Balaão. Balaão ele vai ser mais abordado na aula sobre profecia, né? Mas a gente vê na Bíblia que o falso ensino de Balaão levou Israel a pecar. Então, eu coloquei Balaão como exemplo de um falso ensino, porque é o que está citado na Bíblia, em Apocalipse, em Judas, Pedro. Então, existe um falso ensino de Balaão. O pastor Tiago vai aprofundar na próxima aula, né, sobre o profeta. Então, eu não vou dar spoiler. Então, vamos falar sobre alguns falsos ensinos. Gente, como eu falei, a roupa ela muda, mas o conteúdo herético ele permanece, por muitas vezes. Alguns falsos ensinos. A Bíblia contém a palavra de Deus. Qual é o erro nessa frase? Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Cuidado, tem muita gente aí com milhões de seguidores falando que a Bíblia contém a palavra de Deus e que ele tem uma revelação que vai te mostrar o que é e o que não é a palavra de Deus na Bíblia. O homem não nasce com a semente do pecado, pelagianismo. Ensinei isso até para as crianças também. 9 anos eu já ensinei. Todo mundo nasce bom. Não, ninguém nasce mal. Né? Contrato social lá, Jean-Jacques Rousseau. Não, o homem é fruto do meio. Não, gente, o homem ele nasce com a semente do pecado. Nós herdamos o pecado original. Então, não caiam na falácia de que você é bom, se você fizer coisas boas, você vai para o céu pelo seu mérito. A gente só é salvo por meio de Cristo. Não existe mérito, todos pecaram. Jesus, como primeira criação de Deus, Jesus ele não foi criado. Ele é consubstancial com Deus. Ele é da mesma substância. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe uma hierarquia, não existe, não, porque Deus criou Jesus, ele é a primeira criação. Já tem gente até ensinando que Jesus é irmão do diabo. Nem procura, gente, mas acredita que tem. Nem procura para não gastar os dados de vocês. E essa doutrina, essa heresia foi combatida. A gente viu aqui já o Credo de Nicéia, né, que foi ali acordado, chegou-se a um entendimento, né, bíblico de que Jesus é da mesma substância do Pai. A negação da humanidade de Jesus pelos gnósticos. Por quê? A carne é má. Se a carne é má, Jesus ele não pode ter vindo em carne, ele não pode ter sido humano. Só que se Jesus não veio em carne, como que ele poderia redimir a humanidade se ele não foi humano? Então Jesus, 100% homem, 100% Deus. Não é 50-50, não é 100% divino, 0 humano. Ele não era um homem que no dia do batismo o Espírito o encheu e transformou ele em divino. Não, João 1 fala, ele estava desde o princípio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele é Deus. Salvação por obras. Essa daqui é uma tentação, né, gente? Salvação por obras. A salvação é só pela graça. A obra, ela pode até refletir, e ela deve refletir a sua salvação. Você faz as obras porque você é salvo. Você não é salvo porque você faz as obras. Porque não dá para você ser um cristão salvo e você também não fazer nada. Estou salvo, vou ficar na rede aqui. Então, a salvação não é pelas obras. Hipergraça e antinomianismo. A hipergraça é como eu falei, né? Se Deus é amor,
Ele pode perdoar tudo que eu faço, todos os erros. E você nega, né, o antinomianismo, você nega que você deve atender aos padrões morais que Deus estabeleceu. Existe o legalismo de um lado e existe o antinomianismo do outro. E aí um nega totalmente os padrões morais de Deus e o outro afirma que para você ser salvo você tem que seguir tudo aquilo ali, você não pode pecar, você tem que ter obras e tudo mais. E todos os caminhos levam à salvação. Jesus falou, eu sou o caminho. Ele não falou, eu sou um caminho. Ele é o caminho. A salvação é só por meio de Cristo. E, infelizmente, eu já vi dentro de igreja, não aqui, graças a Deus, foi muito longe, pastor falando, gente, vamos parar com isso, de que só quem é filho de Deus é quem acredita em Jesus. Mas não é isso que João 1,12 fala? A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Todos quanto receberam quem? Jesus. A salvação é só por meio dele. A gente não pode anular o sacrifício de Cristo. Se existir outro caminho, para que Deus iria se fazer homem e sofrer o que ele sofreu? O caminho é um só. E se te venderem outro caminho, só tem um destino. E como que a gente combate? Aí eu vou passar aqui para os verdadeiros ensinos, para a gente já ir terminando. Então, a Bíblia é inerrante palavra de Deus. A Bíblia é inerrante palavra de Deus. Não contém erros. Ela é divinamente inspirada. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Ah, mas eu sou bom. Eu dou 100 cestas básicas. Eu tenho um coração tão bom. Eu sou uma pessoa tão boa. Irmão, todos pecaram. Todos. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Jesus 100% homem, 100% Deus. Salvação pela graça, mediante a fé em Cristo. Todas as referências estão ali. Algumas referências, não são todas, para que cada um depois procure lá. Deixa eu ver se o Gabriel não estava me enganando. Não estou não, gente. O verdadeiro cristão morre para o pecado. Romanos 5, lá no final, fala o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a gente para aí. Opa, se abundou o pecado, superabundou a graça, o que eu vou fazer? A lógica. Eu vou pecar. Não. Aí depois Paulo vem e fala, se a gente é cristão, a gente tem que morrer para o pecado. Como que Jesus morre para nos libertar e a gente continua escravo do pecado? Então a graça ela não é um salvo-conduto para que a gente continue pecando. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, depois vem, que diremos, pois? Tem que continuar lendo a Bíblia, gente. Não é parar onde você quer, não. Por isso que eu falei no começo. Todo ensino que sai da Bíblia é bíblico. Você vê, se a gente parar ali, ó, quanto o estrago que se consegue ser feito. Salvação somente Cristo. E para terminar, como que a gente se protege disso? Como se proteger de falsos mestres, falsos ensinos? Através da Good News. O que é Good News? É o Evangelho. Nós temos a responsabilidade. O que os bereanos faziam? Paulo ensinava e eles iam conferir. Deixa eu ver aqui o que ele está falando, se é verdade. A responsabilidade é nossa. A gente não pode transferir a responsabilidade para o pastor, para o mestre. Ah, se o pastor está falando, olha lá, então é verdade, né? A gente, às vezes, não traz nem a Bíblia mais para a igreja. Tudo o que é falado, não estou dizendo que o que é ensinado é errado, mas a gente tem que conferir. A gente tem que ter essa autonomia. Por quê? Olha o que a palavra fala. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Quem é ungido aqui para aprender sobre a palavra de Deus? Levanta a mão. Todos. A unção, o Espírito Santo está sobre todos. Todos têm a capacidade de abrir a Bíblia e ler. Então, se você, como diz o César, né? O pastor César falou, se você sabe português e você tem uma Bíblia, você não tem uma desculpa. Se você está sendo enganado, provavelmente é porque você está desejando isso. Você está recebendo aquilo que é desejo do seu coração. Então, todos vocês, todos nós, temos a responsabilidade de conferir se aquilo que está sendo ensinado é verdadeiro ou é falso. A gente não pode fechar os olhos
E eu ouvi um pastor falar isso, aí tu vai. Eu ouvi o outro pastor falar isso. Daqui a pouco, meu Deus, a igreja só tem gente que não presta. Mas foi você que criou um mestre segundo a sua vontade, segundo aquilo que você queria ouvir. Aquilo que nós queríamos ouvir, né? Que eu também tenho que me incluir. Então, encerrando, né, agradecer a oportunidade novamente para o pastor de estar aqui, estar compartilhando esse tempo com vocês. E, claro, tem dever de casa. Pessoal, semana que vem, quero todo mundo com a mão levantada que fez o dever de casa, hein? Quem não segue o Instagram também, por favor, aí, @EBDLagoinha, Brasília Capital. Quando tiver quiz, participa. Quando tiver pergunta, faz. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode lançar lá no WhatsApp ou no Instagram e façam o dever de casa. Vai ter visto semana que vem bombom, para quem fizer. Então, vamos orar para encerrar. Daqui a 10 minutinhos a gente começa o nosso culto. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, amado Pai, Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, porque suas misericórdias se renovaram por mais uma manhã, Deus. Te agradecemos por esse momento aqui de estarmos juntos, Senhor, compartilhando da sua palavra, Senhor, onde percebemos o fluir, Senhor, do seu Espírito que nos trouxe conhecimento e discernimento, Deus. Que o Senhor possa continuar, Senhor, fluindo no nosso meio com toda a liberdade, Senhor. Que o seu evangelho, Senhor, traga salvação nesse dia de hoje, se for da sua vontade, Deus. Faça conforme o teu querer, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando também aqueles que vão descer as águas, Senhor. Hoje é dia de festa, Senhor. E nós te agradecemos por termos esse privilégio de compartilharmos, Senhor, de sermos cooperadores na tua obra. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.